O que você quer aqui, Flamengo? Vende aí o Caio Jorge Cruzeiro. 24 milhões de euros. 24 milhões mais o Cebolinha. Mas o Cebolinha é bom, Cruzeiro. Cebolinha tem um monte no supermercado, uai. E os 24 milhões? Eu não tô passando necessidade, uai. Por isso você não ganha nada ultimamente. 50 milhões eu vendo. 24 milhões. Você não tá se ajudando. Você que me procurou, eu não tava vendendo nada, uai. Seu urubu de merda. Esse Cruzeiro é um babaca.